é tipologia? Tipologia é a definição dos tipos. Então, assim, existem vários tipos de negociação. Nós vamos definir todos eles. O estudo dos tipos se chama tipologia. Suborno entra nisso? Oi? Suborno entra nesse tópico? Não entra. Suborno não entra porque não é um tipo de negociação. Ah, ele é só a negociação ilegal. Ilegal. Bom, estamos com 25, vamos começar. Poder avançar com a nossa matéria, e aí conforme os colegas de vocês têm conforme os colegas... Eu falo um pouquinho mais perto do microfone que está baixo. Deixa eu puxar para frente aqui. E hoje eu vou usar o microfone do celular. Ficou melhor agora? Vocês vão me avisando. Conforme, se achar que o áudio ficou ruim, ficou baixo, precisa Tá bom, voltar, professor, eu tô ouvindo. alguma coisa a gente retoma. Tá Bom, entendendo. os colegas de vocês vão entrando e a gente vai tocando aqui a nossa matéria. Essa é a nossa primeira aula da disciplina Técnicas de Negociação. Eu já me apresentei na aula passada. Se por acaso alguém aqui não se lembra, eu sou o professor Daniel, sou advogado, sou professor aqui da escola da FAT e atuo numa empresa na parte de negociação. Então, nós vamos trabalhar duas disciplinas. A disciplina de Direito, que é a disciplina de Legislação Empresarial, nós tivemos uma aula no começo da semana, e nós vamos trabalhar também a disciplina Técnicas de Negociação, que é essa disciplina que nós vamos iniciar hoje, e via de regra nós vamos ter a aula às quintas-feiras. Hoje, nós vamos introduzir a matéria da negociação, trabalhando o conjunto de negociação e as tipologias. A Ana perguntou o que era tipologia, eu respondi, é o estudo dos tipos, ou seja, não há apenas um único tipo de negociação, tem tipos. Nós vamos estudar alguns deles aqui, e por isso que a aula se chama tipologias, conceitos e tipologias. Bom, vamos ao conceito de negociação. Podem acompanhar pelo PowerPoint que está na tela. O conceito de negociação é o meio pelo qual as pessoas buscam o entendimento e o consenso. A negociação consiste no processo de troca em que duas ou mais partes procuram chegar a um acordo mutuamente satisfatório. Que normalmente parte da necessidade de alinhar interesses conflituosos. Bom, o que eu quero dizer com isso quando eu trago esse conceito para vocês? Tem alguns pontos muito importantes que eu gostaria de chamar a atenção. O primeiro deles é que a negociação consiste num processo, ou seja, a negociação não é um bloco pronto, feito, mas um processo que nós vamos construindo ao longo do tempo. O conceito de processo são ações que nós vamos tomando no decurso de um tempo para se obter uma finalidade. Isso aqui é um processo. Então a negociação não é algo que a gente consegue concluir logo de cara. Muito pelo contrário. A negociação precisa de um tempo, precisa de organização, precisa de determinados fatores que a gente vai fazendo dentro de um cronograma pré-ordenado para que a gente chegue no objeto fim, que é o consenso, para alinhar interesses conflituosos. O que são interesses conflituosos? Numa negociação, nós temos sempre duas ou mais partes, ou seja, nós temos muitos interesses que são postos à mesa. E o final da negociação consiste no alinhamento desses interesses para uma finalidade comum, ou seja, a finalidade da negociação é
excluir o conflito. Vamos a mais um conceito agora, tratando da palavra. A palavra negociação é de origem latina e significa cuidar dos negócios. Isso é muito importante, eu gostaria sempre de trazer para vocês o significado das palavras, a origem das palavras, sobre o conceito que é do latim negotiation, significa cuidar dos negócios. Negociação por relacionamento interpessoal que ocorre quando uma pessoa deseja algo de relação. Denominamos negociação de um simples e breve diálogo com o nosso colega de trabalho, com o objetivo de alcançar o entendimento, até um longo e complexo processo. Oi? Mas o senhor pode falar, desculpa te interromper, mas o senhor pode falar de novo o que significa negociação? É que eu estava escrevendo, o senhor falou rápido demais. Negociação é o processo de relacionamento interpessoal que ocorre quando uma pessoa deseja algo de outra. Esse conceito está escrito lá no nosso slide, como vocês podem ver na tela. Vocês têm esse material que eu disponibilizei no grupo lá da nossa sala. E a negociação, ela pode partir desde um breve diálogo, ou seja, numa relação ali de trabalho, numa relação de sala de aula. Vamos supor que vocês, ao final da aula, não tenham entendido algum determinado conceito, ou tenham ficado com algum tipo de dúvida, e ao invés de procurar o professor, vocês procuram o colega. E aí chama o colega e fala: você pode me explicar aquela parte da aula que eu não entendi? Vamos discutir aquela parte da aula para ver como funcionariam as aplicações do nosso dia a dia? Se ao final dessa conversa, com o seu colega de classe ou com o seu professor, você passar a entender aquele ponto que você antes não havia entendido, significa que houve ali um processo de negociação. Por quê? Porque a finalidade foi alcançada, a finalidade foi atingida. E claro, a negociação também pode ser um processo não tão simples, mas um processo longo e complexo de conversações. Quando, por exemplo, nós temos aqueles casos que nós vimos agora, recentemente na televisão, dos brasileiros que estavam na China. E esses brasileiros que estavam morando na China pediram socorro ao Brasil, dizendo assim: eu preciso voltar para o Brasil, com essa pandemia que está acontecendo, eu quero voltar. E aí houve um processo de negociação entre o governo brasileiro e o governo chinês para trazer esses brasileiros que estavam na China novamente para o Brasil. Ou seja, sim, é uma negociação complexa, às vezes é uma negociação longa, que envolve representantes dos países, que nós chamamos isso de diplomacia, que é um processo sofisticado. E como o professor Rodinei Domingues, que é o dono dessa definição que eu trago, diz: esse processo de relacionamento visa ao entendimento entre as partes, podendo fatores. Vou dar um exemplo muito claro de negociação para vocês. Vocês contrataram o curso técnico da FAT na modalidade presencial. Houve uma pandemia, houve um fator externo que impediu, nesse primeiro momento, os nossos encontros presenciais. De modo... Aí a escola da FAT, representada pelos coordenadores ali, docente que trabalha naquela instituição, procura vocês e por todo o propõe a vocês que nesse primeiro momento de pandemia os nossos encontros passem a ser virtuais. E vocês aceitam, vocês concordam. E nós estamos agora, nesse exato momento, eu na minha casa, vocês na casa de vocês, têm uma aula virtual. Esta aula virtual
que é diferente de você estar, é fruto de um processo de negociação, em que interesses conflituosos, ou seja, qual era o nosso interesse? O nosso interesse era de estar na escola. Porém, um fator externo faz com que o governo diga que nós não podemos estar na escola. Então, esses interesses conflituosos precisam ser alinhados para que a gente chegue num consenso. O que poderia ter acontecido? A gente poderia não ter chegado a um consenso e vocês não estarem estudando e eu não estar nesse momento aqui ensinando a vocês. A nossa negociação teria sido frustrada, teria sido fracassada. Mas não, nós fomos negociando e cá estamos. Eu ensinando vocês e vocês aprendendo comigo e nós aprendendo todos juntos. Isso é fruto do processo de negociação. E agora nós vamos entender como funciona esse processo para que a gente possa melhorar a nossa forma de negociar e entender que a negociação está presente no nosso dia a dia, em todos os aspectos, em todos os momentos. Nós passamos o tempo todo negociando. Nós negociamos um preço quando vamos comprar um bem, nós negociamos um serviço, nós negociamos com os nossos familiares, nós fazemos acordos nos nossos empregos, nos nossos ambientes de estudo, e a negociação está presente no nosso dia a dia. E quanto mais você conhecer essa técnica de negociação, mais você vai conseguir obter bons resultados. Aí a Ana pergunta para nós aqui, o que são mediadores? Quando acontece um conflito entre duas partes, então vamos supor aqui que a Ana esteja brigando com o professor Francisco. Então nós temos duas pessoas e o professor Francisco. E eles não conseguem chegar num consenso, eles não conseguem chegar num acordo, eles não têm condições de dialogar. Aí a Ana e o professor Francisco chamam o professor Daniel para ajudar nesse conflito. Então eu escuto um pouco a Ana, escuto um pouco o professor Francisco e vou ali colocando o meu ponto de vista para que a gente possa chegar num consenso, para que a gente possa chegar num acordo. Eu atuei como um mediador. É uma pessoa que não está em nenhuma das pontas, mas que está atuando para dirimir, para excluir o conflito. Certo? Bom, visto o que é... Olha, ela não vai brigar com você, Chico. Visto o conceito de negociação, vamos aos tipos, ao estudo da tipologia. Nós temos diversos tipos de negociação. Um deles é a negociação distributiva. O que vem a ser a negociação distributiva? Como o próprio nome sugere, distribui valores que estão sendo negociados entre as partes. A ideia é o seguinte: para que um lado possa ganhar mais, naturalmente o outro precisa ganhar menos. Por quê? Porque os recursos são escassos. Então não é possível que sempre todo mundo ganhe muito. Então, às vezes, para que alguém possa ganhar mais, imprescindivelmente, a outra parte vai ter que ganhar menos. São negociações que envolvem soma e ativos fixos. Professor, explica esse negócio de somas e ativos fixos. Imagine que eu queira vender para vocês um objeto. Eu queira vender, por exemplo, uma moto, e ela custa 10 mil reais. Bom, para produzir essa moto, para fabricar essa moto, eu gastei o valor de 5 mil reais. E eu estou vendendo ela por 10 mil, portanto, o meu lucro, o valor que eu estou ganhando, é o valor de 5 mil. Porque 5 mil eu usei como custo, ou seja, foi o valor que eu gastei. Ele deve ser desconsiderado. Se eu estou vendendo para você essa moto a 10 mil reais, o meu lucro é de 5 mil. Agora, nessa negociação, você chega para mim e diz assim: olha, eu não vou pagar na sua moto 10 mil reais.
eu vou pagar na sua moto apenas R$7.000. Ou seja, você está deixando de gastar R$3.000, portanto você está ganhando mais. Só que para que você ganhe mais, eu naturalmente tenho que ganhar menos. Eu tenho que abrir mão desses valores. Essa é a chamada negociação distributiva. Ficou claro o conceito de negociação distributiva? Aquela em que nós temos um ativo fixo, ou seja, esse ativo é imutável. Que ativo é esse? R$10.000 é o valor que nós chegamos. Qualquer quantia abaixo desses R$10.000 significa que alguém está ganhando menos e naturalmente a outra parte vai ter que ganhar mais. Por quê? Porque o valor é fixo. O valor não permite que as duas partes ganhem o quanto elas desejaram. Então alguém tem que abrir mão. Ou o vendedor ou o comprador abre mão de pagar menos. Vamos ver o que o Evanilson disse. Então, através de uma negociação, trataremos de várias tipologias. O conjunto de negociação. Exatamente. Uma negociação, Evanilson, pode ter várias tipologias. Por exemplo, se o valor da negociação for um ativo fixo, essa negociação será uma negociação distributiva. Agora, nós vamos trabalhar integrativo. A negociação integrativa, que está do outro lado da tela, aqui na parte azul, na parte escura, diz que a negociação integrativa permite a ampliação de valor para ambos os participantes, melhorando os resultados de todos. Ou seja, aqui eu não tenho um valor fixo, eu não tenho um preço, valor ao preço final. Como chama essa negociação no ditado popular? A gente fala assim, é o famoso ganha-ganha. É o famoso nem eu e nem você. Em que é possível gerar lucros mútuos. O que são lucros mútuos? São lucros para ambas as partes. Lucros para as duas partes da negociação. Sem a necessidade de uma negociação, de uma competição acirrada. Por exemplo, você contrata uma determinada empresa para prestar um serviço. E essa empresa tem um preço. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não. Bom, e essa empresa tem um determinado preço. Só que ao indicar essa empresa que tem um determinado preço, vamos supor que você queira ali, a partir daquele serviço, ganhar uma comissão. Ou seja, eu vou indicar uma empresa para prestar um serviço para alguém e eu vou querer, por essa indicação, ganhar uma comissão. Para que a empresa não perca dinheiro ao me pagar essa comissão, é possível que ela pegue esse valor da comissão e adicione ao preço final, de modo que a empresa ganhe na prestação do serviço e eu ganhe a comissão por ter indicado o serviço. É o famoso ganha-ganha. É o famoso nem eu e nem você. As duas partes estão ganhando sem necessariamente precisar baixar os valores. Por quê? Porque na negociação integrativa é possível, percebam, é possível integrar valor ao produto final, de forma que não estamos falando de ativos fixos, como na primeira negociação que nós vimos, que é a distributiva. Ficou claro essa parte? Vocês entenderam? Aí eu vou receber amanhã. Legal. Bom. Boa. Bacana. Podemos avançar então, né? Não está pesado? Vamos para a próxima. Negociação criativa. A negociação criativa vai além da cooperação integrativa, ou seja, a cooperação integrativa é aquela em que as duas partes entram num consenso, entram num acordo para agregar valor e todo mundo ganhar mais. A criativa vai além disso, ou seja, ela possui essa fase, só que ela tem um plus, ela tem um algo a mais, que são soluções
inovadoras para ambas as partes. Nesse caso, os participantes costumam estar abertos em um clima amigável, dispostos a ouvir os interesses de cada um e buscar ideias criativas para a satisfação plena de todos. O que significa isso? Bom, na negociação criativa, as duas partes já estão ganhando. Só que tem um porém. É preciso haver um elemento inovador. É preciso haver um elemento que antes não estava presente. Por exemplo, voltando àquela negociação entre a escola da FAT e os alunos do curso técnico. Ou seja, nós e vocês. Dentro do nosso acordo inicial, nós estaríamos nesse momento na escola tendo uma aula presencial. Só que, estando eu aqui dando aula da minha casa, estando vocês aí recebendo a aula da casa de vocês, estamos todos ganhando. Houve um ganha-ganha. Mas, para esse ganha-ganha, teve que ter uma solução inovadora. Que solução inovadora? A ferramenta. Essa que nós estamos usando, o Google Meet. Sem essa ferramenta, essa negociação não seria possível. Porque esse ganha-ganha não estaria completo. Porque não tem como eu dar a aula da minha casa e você receber a aula da sua casa sem que tivesse uma ferramenta que viabilizasse essa aula. Então, no nosso caso, a nossa negociação se enquadraria em uma negociação distributiva, integrativa ou criativa. O que vocês acham? Vocês podem escrever aí no chat. Ó, a Ana já se posicionou, a Vitória também, Vinícius, a Ingrid. Criativa. Exatamente. Por que a nossa negociação é uma negociação... Opa, o Guilherme colocou integrativa. Guilherme, a nossa negociação criativa, só que, vamos lá, eu vou ler a definição da criativa e quando eu ler essa definição você vai entender. A negociação que vai além da cooperação integrativa, ou seja, sim, você não está errado, ela é integrativa, porque houve um ganha-ganha. Só que esse ganha-ganha precisou de um fator externo que fosse um fator criativo. Algo que não estava presente na negociação e precisou ser adicionado à negociação. Então, quando nós falamos de negociação criativa, nós estamos pressupondo que dentro da negociação criativa existe a negociação integrativa. Ficou claro para você esse conceito, Guilherme? Que uma negociação pressupõe a outra e que a negociação criativa, ela carrega dentro dela todos os aspectos da negociação integrativa, só que ela tem um plus, ela tem um elemento a mais. Essa é a definição da nossa negociação criativa, uma lâmpadazinha. E sobre a negociação criativa, eu gostaria de falar algumas coisas para vocês que são fundamentais. Quando eu trago ali, na nossa definição, que é preciso haver soluções inovadoras, não significa que essas soluções inovadoras não existam, que essas soluções sejam invenções, coisas inéditas. Não, ela é inovadora para a negociação. Então, quando eu cito o exemplo da plataforma, o Google Meet, que nós estamos usando aqui para a nossa transmissão de aula ao vivo, o Google Meet já existe há muito tempo. Ela não é uma plataforma nova, ela não é uma criação nossa, mas ela estava fora do espectro da nossa negociação. Ou seja, dentro daquele formato de aula que nós estávamos negociando, o Google Meet não existia, ele não estava contemplado. E ao trazer esta ferramenta para esta negociação, é que nós passamos a ter o elemento inovador. Ele é inovador para a negociação e não necessariamente ele é novo para o mundo. Então, dentro de uma negociação, é possível que eu traga coisas que já existem,
mas que no contexto da negociação sejam coisas consideradas novas. Ficou claro o conceito de inovação aqui para nós? E eu vou avançar aqui a nossa aula para a segunda parte. Como eu disse lá atrás, a negociação não é um bloco, não é uma coisa pronta, não é uma coisa pré-estabelecida. A negociação é um processo. E o processo é o conjunto de ações a régua, e que nós vamos fazendo uma, depois a outra, depois a outra, depois a outra, e o produto final dessas ações é que nós chamamos de negociação. Por isso que negociação é um processo. E o que é o processo? O processo é o encadeamento de tarefas distribuídos no tempo, estabelecidos em 3 etapas. Então, quando nós vamos falar de negociação, e aqui no slide eu estou na parte escura, eu estou na parte azul, eu estou falando que a negociação vai ter, essencialmente, 3 pontos. Quais, professor? A primeira fase, que nós chamamos de planejamento. A fase de planejamento corresponde à fase de pré-negociação, ou seja, a fase que vem antes. Antes da negociação, eu preciso me planejar. Se planejar, professor. Bom, primeiro, quem vai negociar? O que vai ser negociado? Quando será negociado? Onde será negociado? E quando será negociado? O quando eu já tinha falado, né? É o porquê. A resposta para todas essas perguntas. Então, assim, o que eu vou negociar? Eu vou negociar a execução de uma obra pública. Legal. Quando eu vou fazer essa negociação? Eu vou fazer essa negociação no mês de julho. Com quem eu vou negociar? Eu vou negociar com o poder público, com o Estado, com o município, com a prefeitura, com o governador, com o governo do Estado. E por que eu vou fazer isso? Porque eu tenho uma empresa que realiza obras. Então, uma vez respondidas todas essas perguntas, é que nós estamos preparados, é que nós estamos prontos para a segunda fase do processo de negociação, que é a fase de execução. E a execução é relativa à fase da negociação propriamente dita. Ou seja, eu não estou falando de executar o objeto da negociação. No caso, eu citei uma obra. Eu não estou falando que eu vou colocar os pedreiros lá para realizar a obra. Não. Eu planejei como seria a negociação. Agora eu vou negociar. Então a execução não é a execução do serviço, é a execução da negociação. Bom, nós chamamos essa fase de face a face, tete a tete. É o momento em que as pessoas sentam à mesa e começam a discutir o processo de negociação. É o momento em que as pessoas sentam à mesa e começam a discutir como serão feitas as atribuições daquele objeto da negociação. E por fim, superada a fase da execução, ou seja, uma vez que o acordo foi negociado, nós entramos na terceira fase do processo, que é denominada fase de controle. E o que é a fase de controle? É o que vem depois da negociação. É mais ou menos assim: olha, nós combinamos isso, agora a gente precisa fazer. Então eu vou controlar aquilo que foi negociado para que ocorra do exato modo como nós combinamos. Ou seja, se a gente falou que ia fazer no dia 30 de abril, você não pode me cobrar no dia 25. Então nós temos que fazer no dia 30. Essa é a chamada fase de controle. É a fase pós-negociação. É a fase que é controlando todos os passos. Ficou claro para vocês o processo de negociação? Bacana. Vocês têm algum exemplo de alguma situação em que vocês tiveram que negociar
E mesmo sem conhecer essa tipologia, vocês se depararam com um momento em que vocês ficaram pensando, poxa, mas como é que eu vou falar? Como é que eu vou fazer? Essa fase é chamada de planejamento. E aí você vai até o local e chega lá, você faz aquilo que você planejou e depois você volta e começa a executar. Vocês já passaram por essa situação? Ó, a Ana colocou lá comida. O que você quis dizer com isso, Ana? Não entendi. Se vocês quiserem compartilhar algum exemplo, esse é o momento. Vocês podem usar o chat e a gente vai comentando. Nessa terceira etapa pode ocorrer algum problema que não dê certo o que foi negociado. E se caso aconteça, o que é feito? Ah, legal, bacana. A pergunta do Evanilson é fantástica. Às vezes, Evanilson, a gente combina alguma coisa e na terceira etapa, na hora de executar, essa coisa não acontece da maneira como a gente combinou. Aí você me pergunta, o que pode ser feito? Bom, muitas coisas podem ser feitas. A primeira, e a mais fácil delas, é que todas as partes voltem para a mesa, olhem uma para a cara das outras e falem, e aí, rapaziada, a gente combinou e não está saindo como a gente combinou. Vamos refazer a nossa negociação. Vamos recalibrar as nossas expectativas. E aí a gente começa um novo processo de negociação, aquele ponto que está desajustado. Em outras situações, pode ser que a falta de comprometimento com aquilo que foi negociado pode, aquele ponto, de gerar algum tipo de consequência. E aí eu vou até trazer aqui um aspecto jurídico para vocês. É muito comum no processo de negociação, uma que chamamos celebração de contrato. Ou seja, quando você negocia com alguém, vocês escrevem aquilo que foi negociado no final do contrato. Por exemplo, você negocia com a Vivo para instalar um pacote de internet no seu celular. E a Vivo vai dar para você um contrato e você vai assinar esse contrato. E lá nesse contrato diz, olha, Evanilson, você precisa pagar a sua fatura todo dia 10. Caso você não pagar a fatura dia 10, será cobrada uma multa de 2% do valor do contrato todos os dias. Bom, se chegar no dia 10, se essa parte que você perguntou, essa parte deu errada, não aconteceu como nós gostaríamos. O que acontece? Você pode sofrer as consequências da violação da negociação. Aí a Ruth colocou aqui para nós. Troca de horário no serviço. Fiquei uma semana para poder encaixar um horário que ficasse bom para eu estudar e para atender as necessidades da empresa. Perfeito, Ruth. Você trouxe aqui um exemplo nítido da negociação. Ou seja, a empresa não podia perder com a sua ausência. Mas você também não podia perder porque você precisa estar estudando. Então houve uma negociação ali em que teve o famoso ganha-ganha. E não necessariamente precisou ter um fator inovador. Você saberia classificar qual tipo de negociação foi essa? Ela foi distributiva? Ela foi integrativa? Ou ela foi criativa? Comenta pra gente aí. A Márcia, nas compras de remédio para o hospital, faço 3 cotações e negocio o valor com o menor preço. Perfeito. A cotação, parabéns, Ruth, integrativa. É isso aí. Houve um ganha-ganha e não precisou de uma solução criativa, porque você continua trabalhando e continua estudando. Não teve nenhum fator externo que foi agregado nessa negociação. Você acertou, parabéns, estou orgulhoso. O que a Márcia colocou aí para nós é que nas compras de remédio ela faz um orçamento e depois ela negocia o menor preço. Isso é fase de planejamento, isso é pré-negociação, ou seja, antes de negociar você tem uma coisa que é o quê? O conhecimento dos preços que estão sendo praticados no mercado. E isso traz para você um diferencial, porque quando a farmácia X fala para você que o preço é Y,
Você fala, não, porque na outra farmácia eu já tive o conhecimento de que o preço é menor. Ou seja, você detém uma coisa que nós vamos falar daqui a 2 slides, que é a informação. E a informação é um elemento fundamental e crucial em todo o processo de negociação. Bom, a Ana colocou assim, a Netflix também entra nisso. Eu não entendi a sua pergunta, Ana. Se você puder explicar um pouco melhor para nós, vai ficar mais fácil para a gente poder responder. O que da Netflix você está querendo se referir? Enquanto você formula melhor, você escreve para a gente, eu vou avançando aqui com os demais. Negociar a fatura. Exatamente. Isso é o tipo de negociação. Às vezes você não pagou no dia, mas você tem a possibilidade de renegociar sem precisar pagar a multa. Ou seja, você voltou à estaca zero, você voltou para a fase de negociação. Isso é muito comum, sobretudo quando o outro lado tem bastante poder aquisitivo. No caso, a Netflix tem muito mais dinheiro do que você, eu suponho. Então é mais fácil para ela voltar ao processo de negociação do que te aplicar uma multa. São tratos mais flexíveis. Bom, avançando, vamos falar agora aqui dessa parte mais clara, dessa parte que tem fundo branco, dos vetores do processo. Quais são os vetores do processo? Numa negociação, nós temos que ter as partes, os interesses e o acordo. Professor, o que você quer dizer com isso? Eu só tenho o interesse e o acordo. Eu tenho uma negociação? Não. Eu só tenho a parte e o interesse. Eu tenho uma negociação? Não. Para que haja negociação, é fundamental que nós tenhamos as 3 perninhas desse tripé. A gente precisa ter as partes, os interesses e o acordo. Sem um desses elementos, a negociação está incompleta. Vamos estudar cada uma delas. As partes são os indivíduos ou os grupos com objetivos comuns ou antagônicos. O que significa isso? Que as pessoas na negociação, elas podem querer a mesma coisa ou elas podem querer coisas contraditórias. O Evanilson colocou uma pergunta aqui. Professor, se você fechou uma data na negociação, pode ocorrer de mudar a data? Tipo, igual você deu o exemplo da Netflix? Pode, Evanilson, só que a outra parte precisa concordar. Se a outra parte não concordar, aí você não tem uma negociação. Por quê? Dentro dos nossos elementos, que é o que nós estamos estudando agora, qual é que é o último elemento? O acordo. Então, você precisa ter as partes, ou seja, você está falando da Netflix, precisa ter de um lado o Evanilson, que é o cliente, do outro lado a Netflix, que é a empresa. Ou seja, você completou aqui as partes. Qual é o interesse do Evanilson? O interesse do Evanilson é pagar a fatura no dia 10. E o interesse da Netflix é receber a fatura no dia 5. Ou seja, os interesses são contraditórios, eles são antagônicos, porque o Evanilson quer uma data e a Netflix quer outra. Então vai precisar haver um processo de negociação para chegar num acordo. E pode ser que o acordo não seja nem o dia 5 e nem o dia 10, mas que seja ali, por exemplo, o dia 7, que é algo que fique bom para a Netflix e para o Evanilson. Então, esses são os vetores do processo de negociação. É necessário haver as partes, que são os indivíduos que participam da negociação. Esses indivíduos podem ter os mesmos interesses ou eles podem ter interesses contrários. É necessário haver os interesses. E o que são interesses? São os objetivos que as partes têm em relação ao objeto da negociação. E pode resultar no consenso, ou seja, no acordo, ou no não consenso, ou seja, na falta de acordo. A gente pode concordar ou a gente pode discordar. Pode ser que você fale, eu quero pagar dia 10. E a Netflix fale, eu quero receber dia 5. E você não abre mão de pagar dia 10 e ela não abre mão de receber dia 5. Ou seja, não teve acordo, não teve o consenso na definição dos interesses.
E o acordo, como eu venho falando para vocês, é o exato momento em que o confrontamento e as propostas evidenciam a maior otimização possível para as partes. Ou seja, o que significa o acordo? É a hora em que as partes concordam. É a hora em que as partes têm um objetivo comum. É a hora que o conflito desaparece. Numa negociação, com interesses opostos, chega um determinado momento que o conflito desaparece. Quando o conflito desaparece, nós chamamos de acordo. Aí a Ana perguntou, e quando não tem o consenso? Quando não tem o consenso, nós não temos uma negociação. E aí pode ser que você precise de um advogado, porque se você não chegou num acordo, talvez essa briga vire uma disputa judicial. Mas isso é assunto para as nossas aulas de terça-feira. Tudo bem? Bom, pessoal, eu preciso falar para vocês aqui que pelo meu celular a bateria está acabando. Então eu vou sair dessa chamada do celular e vou ficar só pela chamada do computador. O que acontece quando eu saio da chamada do celular? Eu não consigo ver o chat. Então se vocês forem falar alguma coisa, solta o microfone, fala que eu fecho a apresentação e a gente continua conversando por lá. Tudo bem? Vocês me escutam por aqui? Sim, senhor. Boa. Bom, vou voltar aqui para a apresentação. Legal, Eduardo, a Ana colocou que sim. E a gente continua por aqui. Não tem problema nenhum. Estamos plugados. Aqui a apresentação. Estou abrindo ela. Legal, vamos avançar. Bom, elementos fundamentais da negociação. Nós vamos trabalhar aqui agora 5 elementos fundamentais para toda negociação. Que elementos são esses? É o elemento do poder, o elemento da legitimidade, o elemento da informação, do tempo. E esses 4 elementos, vocês perceberam, eu vou até exemplificar aqui, vou pegar um lápis, para a gente poder entender o que eu estou falando. Ó, o elemento do poder se comunica com o da legitimidade. O da legitimidade se comunica com a informação. A informação com o tempo e o tempo com o poder de novo. E todos eles, ó, eles vão formando um ciclo, eles vão formando uma atmosfera em torno da ética, que é o fator mais importante no nosso processo de negociação. Bom, agora nós vamos passar para o próximo slide, em que nós vamos descrever cada um desses. Nós vamos falar do poder, nós vamos falar da legitimidade, nós vamos falar da informação, que a gente já falou um pouquinho, depois a gente vai falar do tempo e, por fim, a gente vai falar da ética. Se vocês tiverem qualquer dúvida no meio do caminho, não tenham medo, não tenham vergonha, basta soltar o microfone, chamar o professor, eu paro e a gente vai continuar junto. Passando aqui para o próximo slide. O que é o poder? Para atuar em determinado evento com foco na substância da negociação. Ou seja, o poder é um elemento material. Para que haja a possibilidade de uma negociação, é necessário que alguém tenha ali um determinado poder. Ou seja, que alguém tenha um elemento material capaz de trazer substância para a negociação. Significa mais ou menos assim. Lá atrás, eu falei para vocês de um sujeito que tinha uma moto e ia vender essa moto. E a moto tinha o preço de venda de 10 mil reais. Mas no final, ele acabou vendendo a moto pelo valor de 7 mil reais. Ou seja, a moto custava 10 e ao final ela foi vendida por 7. Para que ela pudesse sair do preço de 10 e chegar ao preço de 7, precisou alguém
perder o valor de R$ 3.000. Esse valor de R$ 3.000 que o vendedor deixou de ganhar é o que a gente chama de poder material. Ou seja, ele só poderia abrir mão de ganhar esses R$ 3.000 tendo o poder para abrir mão desses R$ 3.000. Então, numa negociação, é fundamental que haja o elemento do poder. Ou seja, sem que uma das partes possa abrir mão de algo ou acrescentar algo, a negociação não evolui. A negociação não consegue andar para frente. Por quê? Porque vai faltar o elemento decisório. Imagine você, eu vou fechar um pouquinho aqui a apresentação para a gente poder conversar. Eu vou olhar aqui para vocês. Imagine você que esteja numa negociação e você seja o vendedor de uma loja. E lá na loja, o produto que você vende tem um determinado preço. E o cliente chega para você e fala assim, você pode me dar um desconto? Só que você é um funcionário da loja. Você não consegue falar para esse cliente que você diminui o preço daquele produto e fará o produto mais barato para ele. Por que você não consegue fazer isso? Porque nesta etapa faltou para você o poder. O poder é o quê? É o elemento material da negociação. Eu coloquei aí para vocês no chat que o poder é o elemento material. Ou seja, sem o poder, você não consegue mexer na substância da negociação e naturalmente ela fica um pouco mais travada. Isso acontece o tempo todo. Às vezes a gente está falando com alguém e esse alguém não tem o poder. Você por acaso já foi numa loja em que você teve que falar a seguinte frase: então chama o gerente. Quando você fala para o vendedor, então chama o gerente, o que você quer dizer? Você quer dizer que aquele vendedor não tem o poder para chegar naquela negociação que você está propondo. E quem tem aquele poder é o gerente. Às vezes é o diretor, às vezes é o dono da loja. Então, é fundamental numa negociação que haja o elemento de poder. Beleza? Vamos agora falar da legitimidade. A legitimidade, prestem atenção, serve para que a proposição social seja autêntica e verdadeira. Professor, não entendi. O que significa a legitimidade? Vamos traduzir esse termo aqui. Esse termo é técnico, mas vamos traduzir para uma linguagem que a gente consiga entender, uma linguagem que fique mais clara para nós. Ter legitimidade é ter Professor Daniel, determinada posição para realizar determinada tarefa. Ou seja, a legitimidade está intimamente ligada à posição. Daniel? Daniel? Escrevendo aqui para você. Você está ouvindo, Daniel? Está associado à posição. O microfone dele está desligado, gente. Vou colocar a perninha aqui. Pronto. Por quê? Eu vou trazer um exemplo que talvez fique muito claro para vocês. Imagine que a mãe de vocês... Imagine que a mãe de vocês... Eu vou abrir o chat, pode ser que tenha alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida, eu estou com o chat aberto. Vocês podem perguntar. não era para ligar. Meu Tem dúvida? Manda lá, Evanilson. Enquanto o Evanilson escreve, e o microfone, a Ana quer falar. Professor? É a Ana que tem que ligar o microfone da máquina dela, né? Professor? Tá ouvindo? A Ana que não é a Ana. Professor? Professor, o senhor está escutando?
Não, mas tá habilitado aqui. O senhor está escutando? Ó, desativar. Desativei. Pode falar, Ana. O senhor está escutando agora? Oi? O senhor está escutando agora? Agora tô. Já Legitimidade, que eu não sei como é que se fala isso direito. Qual? Comprovar legitimidade. É comprovar que algo é verdadeiro, né? Indo atrás de provas, né? Não. A legitimidade, ó, vamos voltar lá no PowerPoint. Tem a ver com posição. Você viu o que eu escrevi? Você tá vendo? Você consegue ver meu PowerPoint? Dá para ver? Dá. Posição. Eu vou trazer um exemplo de legitimidade e vai ficar claro para você. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Francisco, eu desliguei. Estava desligado porque eu estava pelo celular. Eu percebi aqui o erro, já liguei de volta. O Lucas, ele pode simplesmente colocar aqui a dúvida dela, beleza. Aqui superamos essa questão técnica, vou voltar para o PowerPoint, vou abrir aqui ele em tela cheia e a gente vai discutir essa questão da legitimidade. Bom, vamos lá. Imagine, Ana, vou trazer você de exemplo, já que você é a nossa aluna que está participando mais. Imagine que a sua... Aluno exemplo, brincadeira. Oi? Aluno exemplo, aluno estrela, brincadeira. Aí, ó, vai ganhar uma estrelinha no final. Imagina que a sua mãe tem uma negociação para fazer com o banco. Existe uma negociação que ela precisa fazer com o banco. Vamos pegar aqui o banco X. Tudo bem? E aí, você, como uma boa aluna do nosso curso técnico, assistindo aqui às aulas de técnicas de negociação com o professor Daniel, você aprendeu as melhores técnicas de negociar. Você chega para sua mãe e fala assim: mãe, eu negocio muito melhor do que você. Deixa que eu vou lá no banco e eu resolvo isso, porque eu tenho um poder de negociação maior do que o seu. Ó, a gente está falando aqui do poder. Eu tenho mais poder para negociar do que você, mãe, porque eu conheço algumas técnicas que eu aprendi no meu curso e que você não conhece. E aí a Ana chega lá no banco e fala para o gerente do banco X: gerente, eu vim aqui para fazer uma negociação. E o gerente vai falar: olha, me passa aí o seu CPF. E no momento em que a Ana passar o CPF da mãe dela, o gerente vai dizer: Ana, infelizmente, eu não posso negociar com você, porque você não é a sua mãe. Você, embora tenha o poder para essa negociação, você não tem a posição para negociar. Você não tem legitimidade. Por quê? Eu só posso negociar com a titular da conta. Quem é a titular da conta? É a sua mãe, não é você. Então, a Ana, ela pode ter ali o poder, ela pode ter ali a ética, ela pode ter o tempo, ela pode ter a informação, como ela pode ter também a técnica, mas ela não tem legitimidade. E a legitimidade é um elemento fundamental. Sem a legitimidade, não há negociação. Então, a legitimidade está relacionada com a posição em que a pessoa ocupa na negociação. Ou seja, para negociar, é possível ser a pessoa legítima a se negociar. Ficou claro? Vocês entenderam a questão da legitimidade? E essa... Entendeu? Entendi, só que eu só falo uma coisa: se eu falar pra minha mãe que eu sou melhor para ela em qualquer coisa, eu posso ter risco de ficar sem dente. Olha, então não, é bom não falar. É pequeno, mas é marvadeiro. O ponto, então, quando nós falamos de negociação e de legitimidade, é entender que essa legitimidade, foi bom a Ana ter feito essa pergunta, não tem a ver com a legitimidade das provas que a gente aprende lá no processo, que a gente aprende lá na nossa matéria de legislação. Essa legitimidade é a legitimidade de ocupar determinada posição. Certo? Vamos avançar aqui. Vou trazer de novo o PowerPoint, estou abrindo a tela para vocês.
Vamos falar agora do tempo. Bom, em negociação, deverá haver um tempo para planejar, um tempo para operar e um tempo para avaliar. Então é aquilo que a gente havia conversado. Existe uma etapa de planejamento. E na etapa de planejamento, nós vamos concentrar os nossos esforços para tentar prever ao máximo possível tudo aquilo que poderá acontecer na negociação. É mais ou menos assim. Eu quero vender por 15. Aí no meu planejamento eu tenho que pensar, mas o cara do outro lado, ele vai pedir para eu baixar para 13. Então quando ele pedir para eu baixar para 13, o que eu vou falar para convencê-lo de que 13 é muito pouco? Então isso é o planejamento. O planejamento é você tentar prever o que vai dizer a outra parte para você se organizar e conseguir ter uma melhor organização na sua negociação. A fase de operar é o momento em que ocorre a negociação. É o momento em que você está sentado junto com a outra parte, traçando os elementos daquilo que você quer como objeto desta negociação. E por fim, o tempo de avaliação. Pode ser, e esse tempo de avaliação, eu gostaria de chamar muita atenção nele, porque o que acontece nesse tempo de avaliação? Já aconteceu com vocês de entrar numa determinada loja e aí você está lá experimentando, por exemplo, uma roupa, vestindo ali uma camiseta, uma calça, e você não está muito seguro se você quer ou não comprar aquela roupa, só que aí vem o vendedor e fala, nossa, mas ficou muito bonito em você, e está numa promoção, está com 30% de desconto, aí você fala, mas eu não sei se eu quero, aí fala, eu parcelo em 12 vezes no seu cartão de crédito, eu não sei se eu quero, ele diz assim, é sem juros, aí você, sei lá, é pronta entrega, você leva agora, você acaba comprando. E aí você compra aquela calça ou aquela camiseta e alguns dias depois, quando você vai usar, você olha bem e fala, poxa, eu não deveria ter comprado, não é bem aquilo que eu imaginei, eu acabei comprando por impulso, eu acabei comprando no momento. Isso provavelmente já aconteceu com vocês, já aconteceu com todo mundo em algum momento da nossa vida, da gente fazer uma compra, da gente fazer uma negociação e depois se arrepender. Às vezes acontece, às vezes no calor do momento, a outra parte, o outro lado, tem um argumento tão bom, tem uma forma de expor as informações, que é o próximo passo que a gente vai falar, de uma maneira tão clara que acaba nos convencendo e a gente acaba cedendo, a gente acaba concordando. E depois, com um tempo de reflexão, a gente percebe que aquilo que a gente concordou não era bem aquilo que a gente gostaria. Ou às vezes aquilo que a gente se comprometeu não é bem aquilo que a gente consegue entregar. Por exemplo, eu chego para um pintor e falo para ele, você tem que pintar o muro da minha casa. E ele diz assim, tudo bem, Daniel, eu vou levar 10 dias para pintar. E aí eu falo para ele assim, se você fizer em 5 dias, eu pago o dobro. E ele, com aquela questão, nossa, eu vou receber o dobro, ele acaba concordando. E ele diz, tudo bem, eu pinto em 5 dias pelo dobro. Só que quando chega lá pelo 3º dia, ele percebe que não vai conseguir entregar o muro pintado em 5 dias. Por diversos fatores. Então, nesse momento, ele percebeu que aquilo que ele se comprometeu é diferente daquilo que ele tem capacidade para entregar. E às vezes até por algum fator externo. Então, é muito importante, no momento de negociação, olhar o tempo de avaliação. Ou seja, eu planejo, há um tempo de planejamento, perfeito, planejei. Há um tempo de operar a negociação, tudo bem, está negociado. Só que a gente precisa ter um tempo para avaliar aquilo que foi negociado. Ou seja,
uma avaliação para saber se ela foi boa, para saber se eu concordo. Para saber realmente aquilo que eu me comprometi, para que nada dê errado. Alguém tem alguma fala? Alguém tem alguma dúvida? Vamos ver aqui no chat, se vocês falaram, não. Então vamos avançar. Agora nós vamos para a informação. Informação, e alguém já havia falado sobre informação lá atrás, eu disse que nós falaríamos 2 slides para frente. Bom, o slide chegou, nós vamos falar agora sobre a informação. Prestem muita atenção. Informação é o elemento alimentador dos fatos e não suposições. Ou seja, quanto mais informação eu tiver, melhor eu vou me sair na negociação. É o que está dizendo aí. Quem melhor negocia é quem gerencia melhor a informação. Ou seja, quanto mais informações eu tiver, mais bem sucedido eu serei na minha negociação. Por quê? A negociação é um processo de comunicação. Nós falamos isso lá atrás. Vamos voltar aqui. Ó. Cadê? É o meio pelo qual, ó, o processo de troca, aqui, é um processo de comunicação. Então, se a negociação é um processo de comunicação, em que eu vou ter que falar para convencer o outro, quanto mais informação eu tiver, mais bem sucedido eu serei nessa troca, nesse processo de comunicação. Porque a comunicação nada mais é do que comunicar informações. Então, quem tem mais informação é melhor sucedido numa negociação. E você precisa gerenciar essa informação. Aí aqui vem uma outra palavrinha que é extremamente importante para nós, que é essa palavra, quem gerencia a informação. E o que é gerenciar a informação, professor? Gerenciar a informação... Deixa eu tomar um golinho de água aqui. Gerenciar a informação significa distribuir a informação no processo de comunicação. Ou seja, eu tenho ali uma série de informações para a minha negociação. Não falar todas essas informações nos primeiros 5 minutos, depois eu não vou ter mais nada para falar. Ou seja, o meu processo de comunicação vai ficar prejudicado. Então eu tenho que segurar a informação e ir distribuindo ela ao longo do tempo. Ou seja, eu falo um pouquinho, escuto a outra parte. Falo um outro pouquinho, escuto a outra parte. E tem coisa que eu tenho informação e eu não vou comunicar a outra parte. Isso é normal. Algumas informações são informações confidenciais. São informações que não devem ser compartilhadas. Mas é importante vocês entenderem o processo de gerenciamento da informação. Ficou claro? Bom, vamos agora... Opa, alguém falou aqui conosco pelo chat. Vamos ver o que estão falando. Claro, como água, legal. A gente volta aqui e vocês vão dizer, professor, você pulou ali a parte da ética. Não, eu não pulei a parte da ética. É que nesse meu exemplo, nós primeiro passamos por todos os elementos fundamentais para depois chegar na ética, porque a ética deve estar... Oi? A ética é o centro disso? A ética é o centro disso. O que é ética? Há um pouco de ética em cada um dos fatores. E o que seria ética? Nós vamos falar dela agora. Opa, mosca, que chato, viu? Ó, a ética está na informação, a ética está na legitimidade,
a ética está no poder e a ética está no tempo. E o que vem a ser a ética? Esse elemento que está presente em todos os outros elementos. A ética é o ponto essencial do sucesso de um indivíduo, ou seja, de uma pessoa, ou de uma organização, ou seja, de uma empresa. E a ética é o ato do nosso caráter. E a ética é aquilo que nós representamos. Por exemplo, como professor, eu posso ter ética na legitimidade. Bom, se eu, no processo de negociação da empresa, mas na verdade eu não sou responsável pelo setor de vendas, e eu sou responsável pelo setor de produção, eu não estou agindo eticamente, porque eu estou me passando por alguém que eu não sou. Isso é falta de legitimidade, isso é falta de ética. Se por acaso eu tenho uma informação privilegiada que pode prejudicar a outra parte, eu não comunico essa informação, eu guardo essa informação para mim, e eu me faço valer dessa informação, eu não tive ética no meu processo de informação. Se por acaso eu sei que o outro lado precisa sanar essa negociação num tempo curto, porque, por exemplo, eles precisam começar a operar para poder começar a receber, e eu fico enrolando essa negociação, uma negociação que poderia acontecer em 15 dias, e eu transformo numa negociação de 2 meses, prejudicando a outra parte, eu não estou agindo com ética em relação ao tempo. E se por acaso eu tenho o poder material em minhas mãos e eu uso esse poder para ferir o outro, para obrigar o outro a fazer algo que naturalmente ele não faria se não estivesse diante do meu poder, eu não estou agindo com ética no elemento poder. Então a ética, meus caros alunos, deve estar presente em todos os elementos da negociação. Por quê? A ética é aquilo que representa o caráter de quem negocia. E quem negocia? Pode ser uma pessoa, ou seja, pode ser o Daniel, pode ser o Evanilson, pode ser o professor Marino, pode ser o professor Francisco, ou a ética pode ser uma organização, como, por exemplo, a Escola Técnica da FAT. E a ética, ela tem um fator fundamental. Qual é esse fator? Ela revela o nosso caráter. Então, a ética, ela tem um fator revelador. Por meio da ética, o nosso caráter vai ser demonstrado. Tem alguém ouvindo? Alô? Oi? Tem alguém ouvindo aí? Estamos ouvindo. Então, professor, só queria saber se a ética não é o meio de uma obrigação. Desculpa, ficou um pouco baixo. Você queria saber se ética não é o mesmo que? Não, eu quero saber se a ética não é uma obrigação, mesmo que indiretamente, entendeu? Claro, a ética, quando eu falo, existem 2 tipos de... Com quem eu estou falando? Eu sou o Matheus. Matheus, existem 2 tipos de elementos. O elemento fundamental e existe o elemento acidental. O elemento fundamental é aquele que precisa estar presente. O elemento acidental é aquele que pode ou não estar presente. E se você olhar aqui no slide, a ética está no meio dos elementos fundamentais. Ou seja, sem ética, a negociação não existe. A ética é um pressuposto da boa negociação. Aí você me diz assim, professor, e se eu fizer uma negociação e nesta negociação não tiver ética? Aí eu vou dizer para você, não é negociação, é fraude. Alguém falou em algum momento sobre o suborno. E por que o suborno não é um tipo de negociação? O suborno não se enquadra na tipologia negocial, porque no suborno não tem ética.
E para ser negociação, é preciso haver ética. Sem ética, que é um elemento fundamental, nós não temos negociação. Ficou claro, Matheus? Sim, ficou claro, obrigado. Isso, ó, foi a Ana que falou do suborno. Ana, sem ética, aliás, suborno não tem ética. E sem ética, não tem negociação. Então, o suborno está afastado. Acho que alguém está com o microfone ligado, precisa apertar aí o mute para a gente Na poder... verdade, professor, na verdade, eu perguntei bem antes do começo da aula se suborno entrava em negociação. Aí o senhor disse que não. Exatamente, porque falta no suborno um elemento fundamental da negociação, que é a ética. Porque no suborno pode haver poder, sempre há. No suborno há informação, é por ter a informação que você suborna. No suborno há o fator do tempo. E no suborno, às vezes, há a legitimidade. Então você diz assim, professor, se tem no suborno todos os elementos da negociação, por que não é negociação? Porque faltou ética. E sem ética não há negociação. E o que a ética faz? Revela o nosso caráter. A ética revela o caráter da pessoa ou da organização. Aí, Ô, professor, pois não, o modo como você disse da ética me parecia ser honestidade. Tipo, se a pessoa não tem ética, então ela não tem honestidade. Foi isso que pareceu. pareceu correto, porque a diferença é que a honestidade é um fator subjetivo. A ética é um elemento objetivo. Então, ética pressupõe honestidade. Mas a honestidade em si não é a ética. Porque a ética é um guarda-chuva. E embaixo da ética tem honestidade, lealdade, boa-fé, probidade. Então, dentro da ética, existe um monte de elementos. Um deles é a honestidade. Mas a honestidade é um fator subjetivo, é um fator que é atribuído à pessoa. A ética é um elemento objetivo. Ela pode ser atribuída ou a uma organização. Beleza? Bom, nós chegamos perto do final da nossa aula. O conteúdo. Lucas, vamos ver. Professor, como ficam as negociações onde existe a venda casada? Por exemplo, financiamentos onde o cliente acaba, depois de já negócio fechado, descobrindo taxas de seguros e até mesmo capitalização junto ao financiamento. Então, aqui faltou, Lucas, a questão da ética. Naturalmente, uma venda casada é uma venda que não tem o elemento ético, só que não é tratado na matéria, a venda casada não é tratada na matéria de negociação. Ela é tratada na nossa outra matéria, que é a matéria de legislação. E quando nós vamos ver isso? Em uma aula específica chamada Direito do Consumidor, Noções de Direito do Consumidor, e lá nesta aula nós vamos trabalhar a venda casada. Mas, para que você não fique ansioso, eu vou dar uma palhinha para você. A venda casada é ilícita, ou seja, ela é contra a lei. Então ela pode ser anulada. Uma vez que você identificou a venda casada, é possível, por meio de um processo, anular essa venda. Beleza? E a Márcia colocou aqui pra gente, professor, é como se o fornecedor falasse que daria um produto se você comprar a mercadoria e não tem saída. Exatamente. Ou seja, ele está te dando uma informação, mas essa informação não está pautada na ética. Essa informação, ela está com um caráter maculado. Ela não está eticamente adequada. Porque faltou um elemento chamado transparência. Bacana? Vamos agora voltar aqui para o nosso slide. Estou abrindo a tela para vocês. E agora a gente vai
superada a aula, só voltando aqui, o que nós falamos hoje? Prestem atenção, porque agora vem as questões. Nós falamos de negociação. Em negociação a gente trabalhou o conceito, a origem da palavra, trabalhamos as tipologias. Falamos de negociação distributiva, falamos de negociação integrativa e falamos da negociação criativa. Depois a gente falou do processo de negociação, que no processo existe o planejamento, a execução e o controle. E depois a gente abordou os vetores, que são as partes, os interesses e o acordo. Por fim, nós trabalhamos os elementos fundamentais da negociação, que é o poder, a legitimidade, a informação, o tempo. E todos eles estão num contexto de uma atmosfera que requer a ética. Cada um desses elementos, trouxemos os exemplos práticos, vocês contribuíram, e agora chegou a hora da atividade. E eu pergunto a vocês, na atividade de número 1, vou ler com vocês, vou dar um tempinho, espero vocês responderem no chat, depois a gente comenta. A negociação é uma importante ferramenta nas mãos de quem? Alternativa A, do fornecedor. Alternativa B, do comprador e do vendedor. Alternativa C, do comprador. Alternativa D, do receptor. Ou alternativa E, nenhuma dessas opções estão corretas. O que vocês acham? Vou dar um minutinho aí para vocês indicarem no chat a alternativa que vocês julgam correta. Vamos lá. Cursos online. Vamos lá, pessoal já está respondendo Todo mundo colocou B. B. E a Márcia, que não tinha escutado a pergunta, conseguiu ter acesso à pergunta, né? Beleza. Bom, vocês estão corretos. A alternativa correta é a alternativa B. Por que é a alternativa B? Porque nós falamos que quanto mais informação nós temos, melhor é o processo de negociação. Então, a negociação envolve as duas partes, que é o comprador e o vendedor. Se for só uma das partes, aí não é negociação. Aí é coação, que a gente vai discutir nas aulas mais adiante. Vamos passar para a próxima. A de número 2. É o principal objetivo de uma negociação. Você precisa escolher apenas uma. Alternativa A. Numa negociação, qual é o principal objetivo? Não perder a venda. Alternativa B. Vencer o interlocutor pelo poder da força. Alternativa C. Fechar o negócio a qualquer custo. Alternativa D. O consenso. Ou alternativa E. Vencer o opositor pelo cansaço. Vou dar mais um minutinho para vocês poderem. 4 seminários independentes em cada ano. Vamos ver aqui o que vocês responderam. 2. É sempre importante quando vocês forem responder, faz que nem o Vinícius, que colocou 2D. Agora não precisa, mas na próxima vocês indiquem 3 e a alternativa. Ó, a Márcia colocou C, o Lucas colocou A e a maioria do pessoal colocou D. Vamos então voltar aqui, acho que todo mundo respondeu, vamos voltar para o PowerPoint e entender o que a gente está querendo dizer com o principal objetivo de uma negociação. Alternativa A.
o principal objetivo de uma negociação é não perder a venda. Está errado. Por quê? Quando eu digo que o principal objetivo de uma negociação é não perder a venda, eu estou deixando de considerar que não houve o processo de comunicação adequado entre as partes para atingir a finalidade da negociação. Qual é a finalidade da negociação? É o acordo, é o consenso. E a finalidade de não perder a venda é a finalidade comercial e não a finalidade da negociação. É muito importante não perder a venda, mas a venda está atrelada a um objetivo financeiro comercial e não ao objetivo de uma negociação. Por isso que a alternativa A não está correta. A alternativa B, vencer o interlocutor pelo poder da força. A gente sabe que numa negociação é muito importante o uso do poder, que o poder é um elemento positivo numa negociação, mas não quando ele é colocado à força. Quando é colocado à força, ele viola um elemento ético. E se não tem um elemento ético, não tem negociação. Por isso que a alternativa B também está errada. A alternativa C coloca fechar o negócio a qualquer custo. Qualquer custo é a palavra perigosa para a gente. Porque quando eu digo qualquer custo, eu estou podendo dizer que tem uma janela aqui que pode ser qualquer coisa. E dentro dessa coisa, eu poderia ter algum elemento que viola a tal da ética. E se violou a ética, embora eu possa fechar o negócio, mas ele não é uma negociação. Então, uma vez violado a ética, o negócio não pode ser chamado de negociação. Por isso que a alternativa C está errada. A alternativa D fala do consenso, que é exatamente aquilo que se busca numa negociação, o acordo entre as partes. E quando as duas partes entram em acordo, as duas ou mais, porque é possível que haja mais partes envolvidas na negociação, mas quando o resultado do processo de comunicação resulta num acordo, nós temos aquilo que chamamos de consenso. Acordo e consenso é a mesma coisa. Então, por isso que a alternativa D está correta. E vencer o opositor pelo cansaço é aquilo que nós falamos de violar a ética no quesito tempo. Ou seja, a gente segura tanto o cara lá no tempo que uma hora ele fala, tudo bem, eu aceito. Mas se ele fosse usar aquele tempo de avaliação que nós falamos, ele perceberia que não fez um bom negócio e que sim, ele foi vencido pelo cansaço, porque violou o fator ético. Por isso que a alternativa E está errada. Alguém tem alguma dúvida em relação a esta resposta? Não. Bacana. Vamos então para a nossa última atividade de hoje, que é a próxima pergunta. Eu vou pôr na tela e vou ler para vocês. Essa é um pouquinho mais complexa. Vamos lá. Entende-se negociação como? Você deve escolher uma alternativa. Alternativa A. A arte de influenciar pessoas para atingir o consenso em uma situação de conflito. Alternativa B. O uso da informação, do tempo e do poder a fim de influenciar o comportamento dentro de uma rede de tensão. Alternativa C. O processo em que duas ou mais partes com interesses comuns e ou antagônicos reúnem-se para confrontar e discutir propostas explícitas com o objetivo de alcançar um acordo. D. Técnicas amplamente empregadas no mercado. E por fim, a E. As alternativas A, B e C estão corretas, portanto apenas a alternativa D estaria errada. Vou dar um minutinho para vocês responderem e aí a gente volta a falar e comentar essa questão.